Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos entrar nessa aula de hoje, estudar sobre derivadas direcionais e multiplicador de Lagrange. Bom, vamos começar com o tema dessa unidade, com derivadas direcionais. Então, alguns elementos básicos, elementares, fundamentais, logo importantes, né? Vamos começar a pensar num objeto, uma chapa, um objeto no espaço tridimensional e que a gente considera uma função, essa função T, uma função que mensura, que mede a temperatura do objeto em um dado ponto. E aí, as derivadas parciais que a gente estudou na unidade anterior, encarando T como uma função, as derivadas parciais expressam as taxas de variação. A taxa de variação da temperatura. Essa temperatura ela é mensurada em relação à distância do ponto, em relação à distância, mas observando os eixos coordenados. Ou seja, quando a gente calcula as derivadas parciais, essas derivadas parciais têm referência aos eixos coordenados. Isso significa dizer, então, que sempre que a gente tem uma função, que seja de 2 e 3 variáveis, as derivadas parciais, elas são calculadas ao longo dos respectivos eixos coordenados. Essa informação ela é evidente a partir dos conceitos que a gente já estudou na sessão anterior. O interesse nesse momento, daqui em diante, é a gente generalizar as derivadas, em vez de a gente observar as derivadas ao longo do eixo x, ou ao longo do eixo y, ou ao longo do eixo z de uma função, elas podem ser calculadas fixando uma direção. Essa direção, eventualmente, pode coincidir, inclusive, com os eixos coordenados, conforme a gente estudou anteriormente. Observem que um vetor no plano ou no espaço, ela pode apontar em qualquer direção que a gente fixar. Então, fixou uma direção, essa direção não é necessariamente o eixo x, nem o eixo y, nem o eixo z. E aí, a derivada direcional, o próprio nome já diz, em conformidade com essa ideia de vetor, a gente fixa um vetor qualquer e a derivada direcional ela vai investir, né, na generalização dessa ideia das derivadas parciais na direção do vetor fixado, ok? Bom, então para compreendermos melhor esse novo conceito, a derivada direcional, vamos considerar inicialmente um vetor, como você estava falando antes, né? Fixar um vetor aqui. Considerar um vetor. E esse vetor, você temos aqui um vetor de origem no ponto P. Nesse momento estamos referindo a derivadas direcionais no plano. Tá? Apesar de ele ter começado falando da temperatura de um objeto, esse objeto está no espaço. Então, vamos partir falando da derivada direcional no plano. Então, a gente tem um vetor, e esse vetor, naturalmente, ou pela definição, é um vetor unitário. Vocês sabem, lá quando estudaram na geometria analítica, vocês verão que um vetor é unitário, quando a norma desse vetor é 1. Tá? Bom, então, se temos um vetor, se esse vetor não for unitário, a gente tem que normalizar esse vetor, ou seja, encontrar um versor do vetor. Bom, esse conceito é bem conhecido por vocês. Então, vamos considerar esse vetor unitário, assim como se nós temos um ponto sendo a origem desse vetor, a extremidade desse vetor aqui, ó, que começa no ponto P, a extremidade dele, ou seja, as coordenadas dessa extremidade,
Então, se obtém adicionando exatamente as coordenadas do ponto P com as coordenadas do vetor, ou seja, a ordenada vai ser x mais o 1, que é a abscissa do vetor, e a abscissa, e ordenada vai ser o y mais o 2, que é a ordenada do vetor unitário. Está dado um vetor, se o vetor começa num ponto, nesse ponto, então, vamos adicionar as coordenadas correspondentes, tanto as coordenadas do ponto, assim como as coordenadas do vetor enquanto vetor posição. Bom, a gente tem essa ilustração aqui na primeira figura. E aí, sei que é importante que nosso objetivo é definir a taxa de variação. Olha só, taxa de variação, como é lá. Lá, taxa de variação são 3, né, para a função de 3 variáveis, e para 2 variáveis são 2 taxas, que é a derivada parcial em relação a x, derivada parcial da função em relação a x, e a derivada parcial da função em relação a y. Agora aqui é a taxa de variação dessa função de 2 variáveis na direção do vetor U. Eu vou então observar ao longo do eixo x, né, ao longo do eixo y, não. É ao longo de uma reta que está na mesma direção do vetor que a gente fixou aqui, o vetor unitário. Muito bem. E aí acontece que, considerando então, está falando uma reta que passa nesse ponto P na mesma direção do vetor U. E essa reta contendo um ponto Q, estão olhando agora a reta aqui, e passa dentro do ponto P na direção do vetor unitário, e um ponto Q qualquer dessa reta. Acontece que a partir disso nós podemos determinar um vetor correspondente a esse vetor, esse segmento orientado de origem do ponto P com extremidade do ponto Q. Então temos o vetor na mesma direção, na mesma direção do vetor unitário, e esse vetor tem origem no ponto P com extremidade no ponto Q. Aí observa que agora já temos dois vetores, um vetor unitário e outro vetor correspondente ao segmento orientado PQ. E aí, como a gente viu lá na geometria analítica, nós podemos, como estão dois vetores estão na mesma direção, mesmo sentido, então um se escreve como combinação linear do outro, ou seja, existe um escalar, tal que o segmento orientado PQ é exatamente esse segmento, o vetor unitário, vezes esse escalar S. Então, estamos vendo aqui, ó, S vezes U. Então, exatamente. O que a gente vai mostrar que a norma desse vetor PQ é exatamente esse S, com sinal, tá bom? Tá aí, nós temos aqui o PQ, é o que eu estava falando, esse vetor é exatamente S vezes U. E quais são as coordenadas de S vezes U? É SU1 na direção I e SU2 na direção J. Né? Então, as coordenadas dessas. Ou ele escreve também em forma de par para indicar as coordenadas do vetor V correspondente ao segmento orientado PQ. Então, a extremidade dele tem essas coordenadas. Como se obtém? Como a gente falou, adicionar as coordenadas a abscissa do ponto P com a abscissa do vetor unitário U, que é S1, e a ordenada do ponto P com a ordenada do vetor unitário U2. Então, aí formamos a extremidade do vetor, e esse vetor PQ, ou podemos estar falando que o vetor correspondente ao segmento orientado PQ, ela é exatamente, a norma dela é exatamente essa. Por quê? A gente vai aplicar a norma nesse vetor, a norma, já que esse vetor tem coordenada S1 e
S1 e S2, observe que quando a gente aplicar a norma aqui desse vetor, nós vamos ter exatamente o módulo de S. Que significa dizer que então S ela pode ser negativo ou positivo. Se for positivo, vai ficar no mesmo sentido que o vetor unitário, mesma direção, obviamente. E se for negativa, ela, em vez de apontar no mesmo sentido que o vetor unitário, vai apontar no sentido contrário, continua na mesma direção. E aí, quando a gente aplica então a norma, observem que essa notação com duas barras em cada, entre a esquerda e a direita, tá? Essas duas barras indicam uma notação para a norma do vetor. Enquanto que com uma barra estamos nos referindo a valor absoluto. Então, uma barra em cada lado, valor absoluto, duas barras de vetor. Então, observe que essa aqui, por que está dando exatamente 1? Porque nós temos aqui a norma do vetor, como a gente já falou logo no início, um vetor unitário, quando a sua norma é 1. Então, a gente vê que a norma aqui, quando a gente aplica a norma em cada parcela, vai ver que a norma do vetor U é exatamente 1. Então, 1 vezes S o valor absoluto de S, nós temos então um módulo de S. Tá aqui, módulo e aqui norma. Não confundam. Desse modo, a gente vai dizer, como já expliquei, que a direção, o modo de esse valor S, ela vai indicar a distância, com sinal, né? Porque se for negativo, aponta no sentido contrário. Se for positivo, no mesmo sentido do vetor S. Então, se ele for positivo, esse vetor aqui, SU, é a mesma direção do vetor unitário. E se for negativo, ela aponta no sentido contrário. Bom, aqui é a base de tudo para entendermos as derivadas direcionais. Então, se nós temos um ponto qualquer, que varia do ponto P até o ponto Q, o incremento da função f, a gente já estudou incremento lá na unidade anterior, esse incremento da função essa vai ser determinada por essa diferença. Isso significa dizer que a gente calcula o valor funcional da f nesse incremento, só, nesse ponto Q, que é x mais o S1, vírgula y mais S2, tá? Aqui, ó. E aí, faz a diferença com o valor funcional da f para x e y. Incremento, do mesmo jeito que a gente viu nas aulas anteriores. Então, o incremento da função f, a função f é exatamente essa, como a gente viu, sem mudanças, ok?